Você quer mesmo? Não, tá. Então, só para retornar aqui para todo mundo pegar o fio da meada, eu estava no primeiro slide, esse aqui então é um slide introdutório, estava falando da importância da disfunção renal no paciente com sepse, que sepse é a principal causa de injúria renal com necessidade de terapia renal substitutiva, é a segunda principal causa de injúria renal aguda num doente em geral, na UTI, a primeira é pós-operatório, e a mortalidade do doente com sepse e disfunção renal é extremamente alta e mudou muito pouco ao longo dos últimos anos. E possivelmente uma limitação é que a gente não tem nenhum tratamento específico para isso, porque provavelmente a gente não conhece tão bem por que um paciente com sepse faz disfunção renal. E o pouco que a gente conhece vai ser o motivo da minha apresentação aqui, tentar expor um pouquinho disso para vocês. Aqui essa tabela só para reforçar o que eu disse, é um estudo brasileiro que quis avaliar causas de injúria renal num doente de UTI, e aqui a infecção entra como segunda principal causa, perdendo apenas para os pacientes em pós-operatório. E aqui eu tenho um estudo alemão, um estudo observacional que quis avaliar a mortalidade dos pacientes com choque séptico ou sepse grave, pela classificação da época, e disfunção renal. E o que ele viu é que a mortalidade é bem alta, então, 67,3% de mortalidade quando os pacientes têm disfunção renal. E esses doentes aqui, eles eram mais graves, o sulfa não renal deles era um pouco mais alto também, mas mesmo corrigindo, continuava sendo estatisticamente significativo. Então, a disfunção renal parece ser um preditor independente de mortalidade nos doentes com sepse. E aí agora, no tema propriamente dito, eu resolvi dividir a aula em dois grandes domínios aí dessa fisiopatologia. Os aspectos envolvendo a hemodinâmica renal e os aspectos estruturais, que como é o rim de um paciente com sepse, a estrutura dele. E a gente vai começar falando aqui dos aspectos hemodinâmicos. E vocês vão ver que essa é uma parte que a gente vai ter essa grande limitação, que é muito difícil você avaliar a hemodinâmica renal em humanos. Então, boa parte dos estudos que eu vou apresentar aqui são modelos experimentais. E, assim, é mais difícil ainda quando você quer estudar microcirculação. Então, a gente traça nossas hipóteses baseadas em modelos animais. E a gente espera que aconteça de forma parecida com seres humanos. E aí, começando, então, essa discussão, vou com uma pergunta bem simples. Quando a gente está pensando num doente com sepse, o racional mais fácil que fica para nós é: por que ele faz disfunção renal? Bom, qual que seria a definição de choque? Alguém tem alguma definição para dar? Assim, o que é um choque? Choque circulatório? Alguém? Não me deixem sozinho? Tá bom. Eu já imaginava isso, eu coloquei a definição aqui. Então, eu peguei essa definição, assim, eu sei que todo mundo aqui sabe a definição, mas essa definição do Guyton, de choque circulatório, é um fluxo sanguíneo inadequado, de modo generalizado, de tal forma que os tecidos corporais sofrem dano, especialmente porque pouco oxigênio e outros nutrientes são levados às células teciduais. E a partir dessa definição, eu acho que todo mundo consegue ter uma hipótese na cabeça do porquê que o doente com sepse faz disfunção renal. Acho que faz todo sentido você pensar isso aqui, certo? Possivelmente, na sepse, o fluxo sanguíneo é reduzido nos rins, o que justifica a queda da taxa de filtração glomerular, levando à oligúria. Nesse cenário, melhorando o débito cardíaco e a oferta de oxigênio, haverá prevenção da disfunção renal. É um racional que, a princípio, faz todo sentido, e ele perdurou por muito tempo. E esse vai ser uma das quebras de paradigma que eu vou mostrar para vocês aqui ao longo da aula, que, na verdade, essas afirmações aqui se mostraram ao longo dos anos absolutamente incorretas. E assim, vocês vão ver que praticamente todos os artigos têm o nome dele aqui. O Bellomo é provavelmente a principal pessoa que estuda isso. E aqui a gente começa então com os estudos experimentais que ele fez. Todos foram com ovelhas, dos que eu vi, todos foram uma sepse induzida por infusão de E. coli. Então, esse aqui foi o primeiro modelo que eu quis mostrar para vocês, para já começar quebrando um paradigma. Então, ele induziu sepse nas ovelhas, a pressão arterial delas cai, esse intervalo aqui é o intervalo da sepse.
pressão arterial cai, frequência cardíaca sobe, resistência vascular sistêmica cai, então a condutância sobe, débito cardíaco inicialmente aumenta. E aqui a parte interessante, fluxo sanguíneo renal. Ele não cai, ele sobe. Então o fluxo sanguíneo global nos rins, durante a sepse, ele não é reduzido, ele é, na verdade, aumentado. Resistência vascular renal baixa, condutância boa, fluxo sanguíneo renal alto. Então, aqui a gente já surge com um primeiro conceito equivocado daquela ideia de que a injúria renal aguda na sepse é isquêmica. Na verdade, pelo menos nessa fase inicial, ela não parece ser isquêmica. É justamente o oposto. Ela é hiperêmica. E aí, então, a gente fica com essa dúvida. Mas se o fluxo sanguíneo está aumentado, por que então eu tenho disfunção renal? Alguém tem hipóteses para isso? Porque com o fluxo sanguíneo aumentado, a gente tem redução da taxa de filtração glomerular. Oi? Boa. Então, essa é uma boa hipótese, né? Se a gente tem uma vasodilatação preferencial da arteríola eferente em relação à aferente, só para lembrar, a gente diminui o tempo que o sangue passa pelo capilar glomerular, você aumenta o fluxo sanguíneo, mas diminui o tempo que ele fica no capilar glomerular e, consequentemente, diminui a fração de filtração. Então, isso vai reduzir a taxa de filtração glomerular. É uma hipótese que faz sentido. E a partir dessa hipótese... isso aqui eu botei porque eu achei... Quando eu estava pesquisando, eu achei esse negócio aqui na internet. Falei, nossa, foi uma pessoa brilhante que fez isso aqui. Isso aqui foi um modelo que fizeram para avaliar o que acontece. Isso aqui é como se fosse o glomérulo. Se você for fechando as valvulinhas, o que vai acontecendo. Mas foi só para mostrar mesmo que eu achei legal. Bom, então o que aconteceria se eu desse uma droga que causa uma vasoconstrição preferencial da arteríola eferente num doente com sepse? Primeiro de tudo, existem drogas que fazem isso? Existem, né? Essas duas aí, vasopressina e angiotensina 2, que nós temos em mente. Então, acho que baseado nesse racional inicial, faz sentido pensar que talvez dando essas duas drogas, a gente pode ser que tenha uma melhora da função renal nos pacientes com sepse. E o que a gente tem de dados? Então, primeiro aqui os estudos, eu vou começar com os estudos experimentais, depois eu mostro para vocês o que a gente tem humano sobre isso. Então, primeiro estudo experimental com angiotensina 2, também foi uma sepse por E. coli em ovelhas, que foi tão grave a sepse que 2 ovelhas morreram na indução. Nossa, tadinha das ovelhas. E o que esse estudo mostrou? Que as ovelhas que recebem angiotensina 2 têm um aumento do débito urinário, mas tem uma redução do fluxo sanguíneo renal. Então, interessante, né? O fluxo sanguíneo renal cai, mas a diurese delas aumenta. Então, aqui a gente tem um dado interessante. E o clearance de creatinina delas foi mais alto. Quando você induz a sepse, imediatamente dá angiotensina 2. Então, legal. Mas surgiu uma dúvida. Será que é seguro reduzir o fluxo sanguíneo renal? Será que eu não vou estar gerando uma hipóxia renal nesse contexto? Eu melhorei a diurese inicialmente, mas talvez já uma hipóxia nos rins? Então, ele fez um estudo que eu vou mostrar para vocês ainda mais para frente, ele vai ter alguns spoilers aí, que ele quis avaliar a perfusão e oxigenação renal em ovelhas que ele dá angiotensina 2 e induz sepse. E o que ele mostrou aqui foi que não houve redução da oxigenação tecidual. Então, apesar de você causar vasoconstrição, ele não teve redução da oxigenação tecidual. Então, a princípio, parece ser um negócio seguro de ser testado. E a vasopressina? A vasopressina também é um vasoconstritor preferencial da arteríola eferente. Aqui é uma comparação de vasopressina e noradrenalina. Aqui é a arteríola aferente. Aqui embaixo é a vasopressina. Não sei se estão vendo, tem uma linhazinha aqui embaixo. Que ela causa quase nenhuma vasoconstrição da arteríola aferente. A noradrenalina causa vasoconstrição da arteríola aferente. Por outro lado, a vasopressina causa vasoconstrição da eferente. E a noradrenalina também. Então, a noradrenalina não teria uma preferência, mas a vasopressina sim. Então, fizeram um estudo com vasopressina, muito parecido com o da angiotensina 2, e encontrou resultados bem parecidos também. Quando você dava vasopressina para as ovelhas, a diurese delas aumentava. E o clearance de creatinina também era melhor nas ovelhas que se dava vasopressina. Então, o que a gente tem até agora? De modelos experimentais,
a injúria renal aguda na sepse é hiperêmica. E talvez dar vasopressina e angiotensina 2 pode gerar um aumento, uma melhora do débito urinário e uma melhora do clearance de creatinina dessas ovelhas. E aí surge a dúvida, né? Então, tudo bem. Em humanos, o que a gente tem? Bom, vou mostrar alguns estudos aqui para vocês que vocês já devem ter visto. Vou botar os principais aqui. O primeiro, então, o VAST, que foi um estudo para avaliar o uso de vasopressina em doentes que já estavam, como segundo vasopressor, pacientes que já estavam em uso de noradrenalina, a partir de 5 microgramas por minuto, e foi um estudo que foi neutro. Mas, numa análise de subgrupo, ele encontrou isso aqui, que nos pacientes com choque séptico menos severo, que ele definiu isso aqui, de 5 a 14 microgramas por minuto de noradrenalina, nessa análise de subgrupo aqui, então, ele encontrou aí uma redução de mortalidade. Então, perfeito. E, olhando o subgrupo de pacientes com disfunção renal, a gente tem essa análise pós-hoc aí do VAST, e assim, ele pegou todos os grupos de pacientes com disfunção renal, se pegar como um todo não tinha diferença, mas quando ele pegou os pacientes que tinham risco de injúria renal, que é o equivalente ao nosso CADIG-1 atualmente, esses pacientes pareciam que se beneficiaram. Mas aí foi tipo assim, pegou um subgrupo da subanálise que ele queria fazer. Então, assim, um pouco forçado, mas a gente tinha esse dado aí do VAST. E daí surge, então, o VANISH, né? Que o VANISH, o que eles propuseram, então? Se o paciente com choque séptico menos severo se beneficia mais, talvez seja melhor você introduzir de forma mais precoce a vasopressina. Então, aqui entrava a vasopressina como primeiro vasopressor comparado com noradrenalina. E também foi um estudo fatorial, tinha hidrocortisona também, mas também foi um estudo neutro, em termos de mortalidade. Na verdade, talvez houve até uma tendência dos pacientes com vasopressina morrerem um pouquinho mais do que os com noradrenalina, sem significância estatística. Eu não botei a tabela inteira, porque é uma tabela bem grande essa daqui, mas eles dialisaram um pouco menos, mas tiveram mais isquemia digital. Então, acho que dá para dizer que realmente foi um estudo neutro que não parece ter esse benefício. E a angiotensina 2? A angiotensina 2 a gente ainda tem pouco dado sobre ela. Esse aqui é o ATOS 3, que foi um estudo que não tinha como desfecho primário um desfecho clinicamente muito relevante. Era a elevação de pressão arterial. E, assim, o que ele mostrou é que a angiotensina 2 contra o placebo, a angiotensina 2 realmente aumenta a pressão arterial, mas parece que pode ser uma droga promissora aí, que houve uma tendência de redução de mortalidade, embora não tenha sido o objetivo do estudo. Mas houve sim essa tendência. E, naturalmente, fizeram uma subanálise do ATOS dos pacientes com sepse e disfunção renal. Aqui eu só coloquei uma tabela porque não era muito bem balanceado. Os pacientes do grupo placebo tinham mais ARDS, então aqui embaixo. 45% tinha ARDS versus 36,4%, estavam usando mais noradrenalina, então eram grupos um pouco desbalanceados. Quando se corrigia pelas variáveis de interesse, ele encontrou uma diferença estatisticamente significativa, mas quando corrigia por todos os desbalanços, ficou na trave aí. Mas também uma análise de subgrupo. Então, assim, quem tem humanos, na verdade, um pouco... ainda desaponta um pouco, acho que a angiotensina 2 ainda tem coisas para serem respondidas, mas a gente não tem muita coisa ainda sobre isso. Não tem nada que sugira fortemente alguma coisa para a gente. Mas, beleza, a gente deu essa hipótese da vasodilatação da arteríola eferente. Mas será que isso justifica completamente a disfunção hemodinâmica nos rins na sepse? Eu vou voltar para vocês aquele estudo que eu coloquei no começo, que eu falei que ia falar de novo. Olha que interessante. Apesar da perfusão renal estar aparentemente normal, pelo menos no córtex, isso não acontece na medula. Então, o córtex renal tem uma boa oxigenação, mas a medula renal tem uma queda na oxigenação. E por que será que isso acontece? Isso não fica muito claro se a gente pensa no modelo simples, né, do glomérulo, que é
arteríola aferente, gerando os capilares glomerulares, gerando a arteríola eferente e vasa reta. Supostamente não era para ter essa diferença de perfusão de córtex e medula. E por que será que isso acontece? Então, não parece que isso não justifica a vasodilatação preferencial, porque todo o sangue teria que estar indo para cá de qualquer forma. E aí, a gente tem essa hipótese, que é um negócio também que a gente já está careca de saber na sepse, careca de saber, no caso, pelo menos, assim, já é muito discutida. Aqui é uma imagem de microscopia eletrônica de um arteríola aferente que chega aqui para o glomérulo e aqui sai a arteríola eferente. Mas notem que antes de chegar no glomérulo está saindo um negócio aqui. Um vaso que está pulando o glomérulo, indo para as vasas retas. Essa aqui, achei super bonitinha essa imagem. Olha só que bonitinho. Então, arteríola aferente, glomérulo e novamente um vaso que está gerando um shunt. Então, um sangue que não está passando pelos glomérulos. Então, surge a proposição de que os rins provavelmente não têm um modelo tão simples como aquele que eu te mostrei de perfusão, como que eu mostrei para vocês sobre perfusão. Provavelmente existe uma rica rede de anastomoses aí, e é bem possível que no doente com sepse haja um aumento do shunt na microcirculação. E aí, só para reforçar para vocês isso que eu já estou falando, se o fluxo sanguíneo global no doente com sepse não é reduzido, esse foi um estudo que não era objetivo avaliar isso, ele quis avaliar se daria para você fazer um estudo do fluxo sanguíneo por uma imagem de ressonância magnética. Ele mostrou que dá, só que ele não encontrou nenhuma correlação entre o fluxo sanguíneo renal e o clearance creatinina. Então parece que mesmo que a gente conseguisse avaliar o fluxo de sangue global nos rins, isso não adiantaria muita coisa, porque parece que o distúrbio hemodinâmico dos rins na sepse é muito mais da microcirculação. Então, acho que o que a gente pode concluir disso aqui? Que a injúria renal aguda na sepse é hiperêmica, não é isquêmica. A perfusão cortical é preservada, mas a medular é reduzida. Então, o distúrbio hemodinâmico ocorre na microcirculação, então o fluxo global vai dizer pouco para a gente. E, possivelmente, existe uma vasodilatação preferencial da arteríola eferente, possivelmente ocorre shunt. E aí, no meio das minhas pesquisas, eu acabei achando isso aqui, de dar bloqueador de receptor de angiotensina, que eu não vou entrar nesses estudos, até porque está fora da aula, mas eu achei engraçado, porque aí me veio um memezinho aqui à cabeça, que parece que quando a gente está conduzindo esses pacientes, a gente está tipo esse cachorrinho aqui. A gente tenta ajudar, mas a gente não faz nem ideia do que está acontecendo aqui, né? Parece que fisiologia é um negócio muito mais complexo do que você estudar um órgão só. E agora, indo para a próxima parte da aula, vamos falar dos aspectos estruturais de um rim em um doente com sepse. Então, novamente, o senso comum, o paciente inicialmente desenvolve uma injúria renal aguda pré-renal, e caso não haja otimização hemodinâmica adequada, evolução para necrose tubular aguda. Acho que todo mundo já deve ter tido esse conceito aqui, alguma vez na vida, talvez na graduação, talvez até durante a residência. Eu acreditava fortemente que isso aqui era o que acontecia no doente com sepse. Acho que essa parte aqui de falar que é uma injúria renal aguda pré-renal deu para mostrar que provavelmente não é esse o principal mecanismo que a gente tem, pelo menos em modelos experimentais, talvez para alguns pacientes. E agora, será que necrose tubular aguda é um negócio tão comum assim no doente com sepse e disfunção renal? Não é o que a gente tem de dado. Esse aqui foi um estudo publicado que quis avaliar percentual de necrose tubular aguda em humanos, primatas e roedores. E olha só, a porcentagem é pequena, especialmente pequena em humanos. Então, assim, não parece que a necrose tubular aguda justifica tanto assim a disfunção renal no doente com sepse. Então, novamente, parece que esse conceito aqui está completamente equivocado. E então, afinal, qual que será que é o aspecto histológico do paciente com sepse e disfunção renal? Então, inicialmente, rapidamente aqui esse estudo experimental, que o que eu queria mostrar para vocês é que... Cadê? Aqui, a histopatologia renal nos animais
sépticos e nos animais depois, a recuperação da sepse era indistinguível de animais normais. Então ele não conseguiu encontrar, pelo menos esse modelo experimental, uma diferença, a microscopia óptica, nos rins dos animais com sepse e dos animais normais. Parecia que era a mesma coisa. E os animais com sepse tinham disfunção renal aqui. Em humanos, esse estudo aqui, ele é super legal. Esse aqui, no caso, é um estudo em humanos, que eu vou mostrar para vocês. Eu acho que muitos dados que a gente tem são provenientes deles, que avaliou um grande número de pacientes com sepse e fez uma comparação com um grupo controle, que eram pacientes com morte encefálica, trauma, transplantados, e fez comparações aí de como que era a histopatologia de um grupo versus o do outro. Aqui já surge um dado interessante, que notem que os doentes que morreram com sepse eram bem comórbidos, né? Então, muita diabetes, muita doença cardíaca, alguns já tinham doença renal, então eram pacientes que já tinham algumas doenças de base. E, então, 36 dos 39 pacientes sépticos tiveram disfunção renal, definidos pelo Akin, que é bem parecido com o cardíaco, né? E aqui, já dando um spoiler aí desse estudo, essa primeira frase é bem legal. Então, os rins sépticos tinham glomerulosclerose e alinose arteriolar e fibrose arterial na íntima, comparados com o grupo controle. O que isso sugere para a gente? Isso aí são alterações crônicas, né? Basicamente, significava que os pacientes com sepsis que morreram provavelmente já tinham rins doentes. Mesmo que talvez a creatinina deles fosse normais, talvez as doenças de base do paciente tenham sido bem importantes aí para essa disfunção renal deles. Houve injúria tubular aguda, ocorreu em 77% dos pacientes sépticos, mas olha só, afeta 10,3%, mais ou menos 9,5% dos túbulos na junção córtico-medular e 5,9%, mais ou menos 9,8% nos corticais. Então, um dado esperado, que parece que a medula sofre mais do que o córtex, mas um percentual bem pequeno, né, dos túbulos. Então, não parece que isso aqui vai poder justificar completamente, por exemplo, um paciente está dialisando, porque ele tem 10%, 20% dos túbulos dele lesionados. Então, aqui eu vou mostrar para vocês mais para frente. Aqui, essa imagem aqui é uma imagem legal. Vou pedir para alguém descrever o que está vendo aqui para mim. Fred, descreve aí. Não. Então, assim, o tempo que eu fiquei fazendo a minha apresentação, 90% foi para tentar entender essa imagem aqui. E aqui eu vou dar uma colinha aqui embaixo, mas isso aqui são células tubulares. Aqui é uma célula passando por essa linha, pelo vermelhinho aqui, pelo laserzinho, e aqui embaixo outra. E aqui está aproximando essa divisão entre essas duas células. Então aqui é a microscopia eletrônica. Essas bolotinhas aqui mais branquinhas e aqui mais pretas, são mitocôndrias. Então, esse foi um achado comum nesse estudo em microscopia eletrônica, que ele encontrou muitas mitocôndrias hidrópicas. Então, apesar da microscopia óptica estar normal, ele encontrou alterações de degeneração hidrópica mitocondrial. Só para lembrar, a degeneração hidrópica está associada a uma lesão da membrana da célula, no caso, uma lesão da membrana da mitocôndria. Então, foi um achado que ele encontrou estrutural aqui. E aqui, comparativamente, uma célula normal. Essas mitocôndrias aqui estão normais, tá? E essas aqui, então, hidrópicas. E aqui, também vou pedir para alguém descrever o que está vendo aqui. Essa aqui foi um pouco mais fácil. Então, aqui são túbulos renais, e isso aqui é um depósito de fosfato de cálcio, que também foi um achado extremamente frequente, que eu achei interessante. Nossa, essa eu nunca tinha ouvido falar, mas ele falou que foi um negócio extremamente frequente encontrar depósitos de fosfato de cálcio nos túbulos renais. E aqui, então, uma tabela resumindo os achados dele aqui. Igual eu falei, os doentes com sepse tinham mais glomerulosclerose, provavelmente secundária a doenças de base, mais fibrose intersticial, mais dialinose arteriolar.
Então, mais fibrose de íntima. E tinham esses depósitos de fosfato de cálcio, 46% deles. Então, um negócio que eu achei interessante, me chamou a atenção. E um outro negócio que me chamou a atenção é que, olha só, trombose glomerular, só um. Então, eu achei, já que a gente teve aula de CIVD há pouco tempo, eu achei que a gente encontraria isso com mais frequência, e não é o que parece. Ele não encontrou muita trombose glomerular nos pacientes com sepsis, inclusive esse único que ele encontrou aqui tinha diagnóstico de CIVD. Então, foi o único caso que eles encontraram tromboses glomerulares. Então, não parece ser tão importante assim no mecanismo do desenvolvimento da disfunção renal na sepse. E uma outra coisa que ele percebeu é que ele achou poucas células mortas, tanto no coração, que aqui eu mostrei só a parte dos rins, mas esse estudo avaliou o coração também, mas também na maioria dos rins dos pacientes com sepse. E aí essa conclusão dele aqui foi bem legal. Acho que a gente já deve, acho que quase todo mundo aqui já deve ter ouvido o professor falando isso alguma vez conosco. Esse estudo mostra poucas células mortas, tanto no coração quanto nos rins. E aí ele eleva aquela questão: por que os pacientes com sepse morrem, se você não tem morte celular? E assim, ele até fala que os achados desse estudo falham em explicar por que o paciente com sepse morre. Eles não têm uma morte celular tão exuberante assim quanto a gente acreditava que seria. E ele faz essa conclusão aqui. O que ele propõe é que talvez a recuperação dos órgãos é possível, mesmo em estágios tardios da sepse. Só para lembrar que aqueles pacientes morreram de sepse. E eles não morreram precocemente, boa parte deles. Então, e como nesses pacientes ele também não encontrou lesões tubulares, ele propõe que talvez seja possível você reverter. E aí a gente vai um pouco para a discussão desse artigo famoso do professor Mervyn Singer, que talvez a disfunção de múltiplos órgãos, e que vai incluir a disfunção renal, seja uma resposta adaptativa a uma inflamação sistêmica. E uma das hipóteses que se tem é que ocorre uma reprogramação do metabolismo da mitocôndria, que existe um desvio da via da fosforilação oxidativa para a via da glicólise, por algum motivo que a gente não sabe muito bem o que acontece e por que isso ocorre. Mas que parece que as células começam a priorizar o gasto energético, reduzir funções não essenciais e esse desvio do metabolismo mitocondrial. E aí, esse estudo aqui, bem rapidamente, que eu achei interessante, que aqui é um estudo em ratos, que ele induziu sepse, e o que ele percebeu é que isso aqui é a via da glicólise. Na via da glicólise, o azulzinho são os ratos com sepse. Ocorreu um acúmulo de várias substâncias que estão na via da glicólise comparativamente com os ratos do grupo controle. E aqui, no ciclo do ácido cítrico, o ciclo de Krebs, por outro lado, o grupo controle tinha um acúmulo maior de substâncias do que os ratinhos em que foi induzido sepse. Então, parece que realmente a sepse gera um desvio do metabolismo mitocondrial dessa via da fosforilação oxidativa para a via da glicólise, e a gente não sabe muito bem o porquê disso. Então, acho que o que dá para a gente concluir dessa parte de aspectos estruturais é que ocorre necrose tubular aguda, ela realmente existe nos doentes com sepse, mas provavelmente você não vai conseguir justificar todos os casos por necrose tubular aguda. Na verdade, são poucos casos que existe tanta necrose tubular aguda assim. É bem possível que tenha muito mais coisa além disso. Igual eu falei com vocês, provavelmente as doenças de base do paciente têm um fator importante. Como eu mostrei que os rins dos pacientes com sepsis que fizeram disfunção renal já eram rins previamente doentes. Existem lesões que não são evidentes na microscopia óptica, então aquela imagem que eu mostrei para vocês, da degeneração hidrópica mitocondrial. Existem esses depósitos de fosfato de cálcio, que eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar, achei um negócio interessante, que eu não sei exatamente por que acontece. Possivelmente, em vários casos, a lesão renal é potencialmente reversível, e é um negócio que se vê na clínica também, que os pacientes, quando eles melhoram de sepse, eles eventualmente vão melhorando da função renal na maioria dos casos, e possivelmente existe esse desvio do metabolismo mitocondrial da via da fosforilação oxidativa para a via da glicólise, que
ainda é algo que a gente sabe muito pouco sobre isso. Acho que é isso que eu tinha para falar. Você não vai perguntar da microscopia eletrônica, não, né? Cara, primeiro, eu achei muito legal, cara, muito legal a apresentação mesmo, assim. Valeu. Falando um pouquinho daquela parte de alterações hemodinâmicas da bateria aferente, tudo no contexto da sepse, você mencionou a vasopressina e menciona a angiotensina 2, né? Eu não sei se você chegou a dar uma olhada ou ler um pouco a respeito, mas acho que tem uma subanálise do Atos 3, que foi feita pelo Bellomo, inclusive, que ele pegou aqueles pacientes e ele usou renina, né, e tentou ver se teria um subgrupo que talvez, pensando na fisiopatologia, se beneficiasse mais da angiotensina 2, que seriam os pacientes que têm uma renina mais aumentada. Você chegou a ler alguma coisa a respeito disso? Tem alguma interpretação? Tipo, o que você... Uhum. Eu não coloquei essa parte... Acho que não é esse daí, cara. Porque ele fez uma... Ele colocou esse aqui, tá vendo? Mas eu confesso que eu não li muito sobre isso. Uhum. E aí, assim, do que eu já dei uma lida, eu sei que ele até na prática dele, acho que ele usa a angiotensina 2 em alguns casos, né? Não sei se você você já viu usar em algum lugar, ou você tem alguma ideia disso, assim? Ou se o professor tem alguma ideia a respeito? Quem usa em geral são os norte-americanos e os australianos, né? Os norte-americanos foi engraçada a liberação lá, porque foi um estudo pequeno e foi o suficiente para a FDA liberar. Só que eles já tinham o uso obstétrico para outro motivo também. Então, aqui no Brasil a gente não tem nem disponível. Não sei. Aparentemente sim. Mas deve ser que nem a vasopressina, né? Que inicialmente era caro e depois foi caindo o preço. Tem algum ensaio grande rolando sobre a angiotensina 2? Eu só queria pesquisar, eu não achei nada. Parou Notos 3 por enquanto. Eu não sei, não precisa dar uma olhada na NCT, mas o último, assim, publicado, parou Notos 3. E aí, gente? Todo mundo com fome, querendo almoçar agora, né? Perguntas. Isso é uma das coisas mais comuns que vocês estão vendo no dia a dia. E especificamente do Covid, não. Só porque eu até estava lembrando aí que até uma aula do professor mesmo que tem no YouTube, de um paciente, acho que ficou com vocês, acho que na ECMO, acho que foi bem no começo, e aí no final na biópsia do rim. Uma Jéssica. Que bacana. Porque talvez, assim, desse tanto de lesão renal aguda que a gente vê relacionada à sepsis, tudo pode ser glomérulo, né? Não sei. De Covid, na verdade... Assim, tem alguns dados que pode ter lesão podocitária, porque parece que com alguma frequência encontra-se uma proteinúria razoável nos pacientes com Covid, e talvez essa questão de gesto pode ter um contribuinte. Parece que existe lesão citopática direta pelo vírus, que não se sabe muito bem o que fazer com esse dado. Pelo que eu vi também, pode acontecer necrose tubular aguda nos pacientes com Covid, mas nada muito diferente disso, não. Acho que o que eu me lembro aqui foi basicamente isso. Não sei se o professor tem algo a mais para dizer também. Curso de quê? Oi? Curso de quê? Está terminando a aula da UTI. Não entendi. Aqui é a aula da UTI. Tá. Está terminando. Medo. Você chegou a pensar em alguma coisa
teria alguma vantagem adaptativa de acontecer essa hiperemia ou essa disfunção renal? Você chegou a falar um pouco daquele artigo do Mervyn Singer, você consegue estender isso para a disfunção renal, pensar em algum motivo específico, assim? Por que isso teria uma vantagem adaptativa? Será que a gente mexer nisso, a gente não estaria, enfim... Acho que eu não vou saber te responder muito bem, não, mas não, essa questão da vantagem adaptativa, por exemplo, naquele estudo da biópsia, eu até tirei esse slide que eu tinha colocado porque eu achei interessante, mas naquele estudo da biópsia do coração e dos rins, um dos três ele coloca que me chamou a atenção, assim, que a disfunção cardíaca na sepse, ele até chamou que pode ser um negócio adaptativo, que é a hibernação cardíaca. Então, provavelmente envolvendo essa questão de desvio do gasto energético para vias essenciais, entendeu? Para manter a célula viva. Acho que a ideia dessa resposta adaptativa que ele fala, boa parte é isso. Você desviar o gasto energético para funções mais vitais. Em relação à hemodinâmica, não me vem nada à cabeça, não. Acho que a hemodinâmica realmente talvez seja por conta da inflamação mesmo, e não sei se é muito adaptativo. Tanto que a gente está tentando correr atrás disso, né? Mas não sei. O professor me ajuda aí, porque essa aí eu... Acho que essa faz parte da teoria do professor Mervyn Singer, né? A teoria alostática. E que, assim, esse comportamento do rim de fazer hiperemia cortical e vasoconstrição medular, na verdade, ele se comporta parcialmente como um doente hiperreninêmico, né? Quer dizer, ele torna toda a região tubular ávida por reabsorção de água e sódio. Então, você imagina assim, alguém que está fazendo construção de múltiplos órgãos, aquela semi-inconsciente, né, com a hemodinâmica funcionando mal, o cara que fica só quieto no canto dele, é um cara que não pode perder muita água, né, e nem muito sal. Então, talvez seja um mecanismo de adaptação, só que daí a gente vem e às vezes exagera no volume que dá. Aí vem hipernatremia, etc, etc. Só lembra que, assim, tirar sódio da gente é difícil, pôr é fácil. Bom, pessoal, só para uma coisa interessante, acho que o Douglas teve uma certa dificuldade para achar coisas sobre glomérulo e insuficiência renal, né? Assim, tirando as glomerulopatias, né? Mas você vai pensar aí no doente séptico, qual é o papel dos glomérulos no doente séptico? Talvez tenha a história do shunt mesmo, talvez tenha a vasoconstrição, dilatação desproporcional, né, estilo a inibidor de ECA, mas ninguém estudou isso, né, gente? O estudo que eu vi que passou perto disso foi aquela história de tirar um estudo que de qualquer forma no grupo alemão, que eles tiraram o rim do cachorro, botaram, é um estudo ex vivo, né? Tiraram o rim do cachorro, botaram na bancada e passaram plasma de dente queimado séptico. E o que acontece com esse rim no geral, quando ele vai estudar histologia, está cheio de microvascularização dos tubos, e os glomérulos, o mesange em especial, os podócitos secundários, estão super inchados, né? A ponto de fechar os slits. Talvez isso bata muito com o que a gente vê no dia a dia, né? Então, um doente que é ávido por sódio, tem um sódio urinário muito baixo, você dá qualquer coisa de sódio e faz hipernatremia, ele urina pouco, responde mal ao diurético, e aí vai, né? Não sei. Acho que são anos se passaram e a gente não sabe o que isso. Aparentemente, a gente fazia um pouco tempo atrás, que era puxar no mundo, isso aí no mundo de dinâmica, não é muita coisa.
do corticoide na disfunção renal? Só pensando, talvez não é Olha, não sei. Não cheguei a ver se é um... Não, mas não é um efeito... Eles analisam se de arizona, né? Não é um efeito... As drogas que a gente usa, talvez a vasopressina tenha algum efeito, mas é reforçado também, assim. Só uma coisa legal, a apresentação do médico. Agora vamos. Eu falo para ele. Apresentou os dados, apresentou os dados, vai ser. Então, a decisão de balanço é igual. A GTC é bem problema, assim, o dono da patente é quem está fazendo esses papers aí. Então tem que ter isso em mente aí, esses resultados. Assim, quando tiver resultado robusto, tem que ter um pezinho atrás. O Shaw, é uma droga disponível, a empresa dele lá comprou a patente, o pesquisador vai sair estudo disso. E vai publicar que é positivo, provavelmente. Então, nós só tem que ter o pezinho atrás, tem que ter benefício clínico bem demonstrado, né? Se mostrar que reduz vasopressor, se qualquer vasopressor é o efeito esperado. Lucas, e depois da tua revisão, assim, você muda alguma coisa? Como você vê o paciente com insuficiência renal na sepse e frente no paciente desenvolvendo disfunção renal, porque tem um racional diferente. Cara, acho que assim, uma das coisas que reforçou foi essa ideia que o professor acabou de falar, que assim, talvez esse negócio de otimizar a hemodinâmica, de melhorar o débito cardíaco, talvez para um ou outro paciente faça sentido, mas até pela fisiopatologia que a gente tem de base aqui, não parece ser o mais importante. A minha grande curiosidade ficou nisso da angiotensina 2, porque, assim, realmente, igual eu falei, é um estudo que não tem um desfecho clínico relevante, mas talvez seja um negócio promissor, né? E, bom, eu confesso que a vasopressina ainda, assim, não sei que é análise de subgrupo, mas sei lá, fiquei meio encucado ainda. Talvez eu acredite um pouquinho na vasopressina, mas é puramente opinião, né? É isso, cara. E novamente aquela acho que também legal aquela ideia de perceber que também a gente já discute muito isso, que se o doente não tem uma lesão renal muito bem definida e estruturada, talvez se você melhorar os cuidados dele e segurar as pontas um pouquinho mais, é bem possível que aquele doente vai melhorar a disfunção orgânica em algum tempo. Pelo menos é o que acontece na maioria das vezes, né? Eu não sei, eu tenho que pensar como tudo na UTI, mas tem que ter tempo, só não tem que cagar quando você tem que deixar na sua mão. Não, mas não, eu tava comigo no microfone. Eu sei se você pensa no lado. É isso, mano. Aí o outro lado que me chamou a atenção é... Cadê? Estava no comecinho, aqui. Tipo assim, tá, isso aqui foi um estudo alemão, né? E tipo assim, não era... não é antigo não, acho que é 2014 ou 2015 isso daqui. Esses pacientes têm uma mortalidade extremamente alta. Então, imagino que na Alemanha os cuidados sejam bons. Também tem aquele ponto que, no final, no último estudo lá, que é o das biópsias, os pacientes que tinham disfunção renal já tinham um rim doente de base. Então, acho que entra aquela discussão que, possivelmente, as doenças de base do paciente também contribuem muito para o fato dele ficar grave. Talvez a disfunção renal seja um golpe de misericórdia num paciente que já tem uma reserva baixa, né?
Ninguém aguenta mais hemodinâmica. Exatamente. O fato parece ser o problema dele, talvez meio na superfície. Cara, assim, o professor Mervyn Singer, ele estudou uma coisa mitocondrial. Tem o texto do Lancet dele, que ele biopsiou aquela história do vaso lateral, dos 28 pacientes sépticos que foram para a UTI dele. Foi um texto que ele foi negado para o Lancet, ele resubmeteu e falou: você tem certeza que vocês não querem publicar? Aí eles publicaram. Mas, enfim, assim, existe um bloqueio no complexo 1 e no complexo 4, existe. Aparentemente a gente tem muita entropia, quer dizer, muita energia perdida. Existe um fenômeno de hierarquização de gasto energético? Existe, né? Assim, onde acontece isso? Quando a célula está faltando energia, ela começa a parar de sintetizar RNA mensageiro para algumas coisas menos importantes para ela. Pode ser importante para o órgão, pode ser importante para o sistema, mas não é importante para ela se manter viva, a célula. É que provavelmente surgem as disfunções, né? Agora, o que fazer com isso? Hoje, o melhor que a gente pode fazer é não mexer muito, né? Fazer o básico muito bem feito, que é lavar as mãos, respeitar as aumentos, não ficar transfundindo, não ficar dando volume. O gasto energético desses doentes, em geral, é mais reduzido, né? Isso é uma coisa para a gente tentar respeitar também. Enfim. E aí vai. Foi bem legal a aula do Douglas, que ele acabou, a gente fica todo mundo com aquela cara assim, né? O que ele está fazendo aqui? Mais alguma pergunta, gente? Então vai. Vamos todo mundo almoçar de novo. Tchau, Luciana.